Ok, agora estamos gravando. Boa noite, todas. Hoje é nosso primeiro encontro de 2020. Nós temos uma pauta bastante leve, então vamos ver até onde nossa conversa vai nos levar. Eu queria só colocar minha opinião, que eu acho aquele Google Doc está, eu fico feliz que voltou a funcionar. Eu sei que todos não estão preenchendo, mas os comentários que estão lá me deixa sentindo que eu estou conectada com o projeto. Senão eu sinto uma grande, distância. Eu não sei, Edson, se temos um jeito que você pode não ficar em cada aula registrando, mas entrando com algum, porque eu também sinto muito uma falta de estar mais perto de suas atividades. Talvez uma coisa por semana, algum relato cada semana, essa semana, porque nós temos um relato das aulas lá no quarto andar, mas suas aulas, mesmo se você coloca alguma coisa, também para nós hoje, como você está indo lá, porque você tem mais envolvimento nesse projeto do que qualquer um de nós. Então, eu acho que essa dá para incluir na pauta. Queria saber se está funcionando. Eu sei que Beth tinha um probleminha. Agora está funcionando o Google Doc para você? A pergunta para mim é para a Beth. Eu estou perguntando para a Beth. Eu só consigo visualizar. Eu até tentei fazer pelo celular, não dá certo. Eu teria que fazer pelo notebook, mas o meu notebook está velhinho, eu vou tentar fazer. Mas eu até pedi, durante o nosso curso do nível 2, auxílio ao Balraj, e ele me falou, realmente pelo celular não dá para preencher os documentos. Mas eu tenho anotado o que eu dei assim nas últimas aulas. Ok? Assim, está anotado para mim. Seu som está desativado, Subag. Eu não ouvi nada do que você falou. Okay. Desculpa, eu coloquei em mute. Então, eu estou reforçando para a Beth a importância de ter esse relato, tanto para nós que estamos participando no projeto, que você vai querer saber o que aconteceu nas últimas semanas, porque os intervalos de não ir são muito grandes. Então, eu não achei uma forma melhor de comunicar. Então, Beth está ainda tendo alguma dificuldade de manejar essa. Então, eu estou me oferecendo para, se você quer trazer seu notebook aqui, que é bem simples, não é uma coisa complexa. Mas não funciona pelo celular. Então, um laptop ou algum outro mecanismo com mais poderes que vai precisar. Então, foi a Solange que acabou colocando esse item na pauta, mas eu também não quero responder, talvez ela vai chegar. Então, vamos ouvir Edson com um relato de como está indo as outras aulas lá
Instituto de Psiquiatria. Posso falar, então? Só recapitulando, a gente tem aulas na comportamentos impulsivos, que é comportamento de vício, é só o nome que eles dão. Então, vício em drogas, vício em jogo, vício em sexo, vício... E são 2 aulas por semana. A adesão é bem boa, bem grande. Foi um dos lugares onde eu cheguei que tinha mais resistência, mais dificuldade, mas eu acho que formou-se uma egrégora, uma energia, e a adesão é muito boa. À medida em que você vai repetindo as aulas e aprendendo com eles o que fazer, o que não fazer, que caminho seguir, e vai experimentando. Eu senti que formou uma energia lá, e eles... a recepção é sempre boa. E eu coloco vários tapetes, começam com alguns poucos, e eles vão chegando, e como são 2 vezes por semana, então isso se fortalece mesmo. Nos outros lugares, é 1 vez por semana só. Tem uma boa adesão, mas tem um pouquinho menos de força. Depois eu vou voltar nisso um pouquinho. A gente está no comportamento de enfermaria de ansiedade e depressão, que é uma enfermaria bastante delicada, né? Porque acho que são onde tem mais casos de tentativa de suicídio. Mas não são todos que participam, ninguém é obrigado em nenhuma das enfermarias, assim como no CRHD também, mas eles vão aderindo também. Alguns já me conhecem, alguns estão internados de novo, e os que todos são obrigados a sair do quarto na hora de atividades, desliga essa televisão, muitos ficam ouvindo e assistindo, não sei se eu já falei isso aqui. Então eles vão, na próxima semana eles aderem ou não, e vai seguindo. A gente está na distúrbios alimentares, aquelas meninas muito magras e que vomitam a comida, anorexia, é 1 vez por semana também. Assim como a ansiedade e depressão tem muita fraqueza, assim, algumas aderem, e as que aderem vão toda semana, mas elas têm muito pouca disposição física por causa do distúrbio alimentar. Mas como em todos os lugares, os que gostam, gostam, os que não gostam, não gostam. No CRHD também tem algumas pessoas que não fazem. Eu dou aula lá às sextas-feiras e algumas pessoas não vão nunca, se relacionam com a gente, cumprimenta, pergunta, fala de alguma coisa ou de outra, mas não entram na aula. E acho que tudo bem também. Aí a gente tem a enfermaria E1N, que é de comportamento, são os crônicos, os esquizofrênicos crônicos. E lá tem hora que tem muita adesão, tem hora que não tem adesão nenhuma. Eu sempre que tiver um aluno, eu já dou aula feliz da vida. Só queria contar que hoje eu fui dar aula, mudei o horário da minha aula hoje por causa de um compromisso, e eles estavam livres lá e eu cheguei mais cedo. Mas a vida corrida, né? E às vezes a gente passa pela cabeça, puxa, se eu não fosse, eu poderia não ir e tal, teria essa liberdade. Quando eu sentei para dar aula e que a aula começou e que ela foi fluindo, em algum momento eu senti assim, que bom que eu estou aqui. Que estava todo mundo lá aderindo à prática, necessitados da prática. E para mim, para minha necessidade como ser humano, como indivíduo, como professor, também tudo se encaixou. Então eu gostaria de dividir isso com vocês. Assim, eu já estou há bastante tempo no projeto, é como se fosse um trabalho para mim, né? Ele não importa que ele não é remunerado, eu vou, é o que tem. Às vezes meus alunos saem de férias, mas lá eu tenho trabalho, e que bom que eu tenho esse trabalho para fazer. E às vezes tem mais aderência, às vezes tem menos aderência, mas eu sou o maior beneficiado da história toda. Eu não sei se eu estou ficando repetitivo, mas eu acho que é sempre válido falar isso. Esse meu entendimento sempre se renova.
eles são beneficiados. Aí eu vou chegar neles agora para entrar no tema da Solange. Mas eu tenho certeza que eu sou o maior beneficiado como ser humano, como professor, o desenvolvimento. Então, eu indico fortemente. Claro que eu acho que tem alguns professores que não se identificam com o hospital psiquiátrico, podem se identificar numa comunidade, podem se identificar com idosos. Isso aí é de cada um mesmo. Eu não acho que todo mundo se identifica com o hospital psiquiátrico. Ponto. E o que eu queria dizer sobre esse tema que foi sugerido, de como a prática afeta os pacientes, então eu vou tentar ser sucinto para não ficar falando, mas o meu entendimento é assim, para mim, eu olho bem para o rosto deles no começo da aula e olho bem no final da aula. Então, quando eu entendo que a aula fluiu bem, não é só o fato deles aderirem ou não. É quando termina a aula e o semblante está relaxado. Eles descansaram. Então, a musculatura relaxou e eles já conseguem esboçar um sorriso. Eu sempre termino as aulas com palmas, né? Então, faço os mantras e tal, e a gente termina com palmas para meio terminar. E assim, ansioso e deprimido, se não estiver bem, não vai bater palma. O pessoal do comportamento de vício já é mais festeiro, mas pode bater palma, mas então eu vejo o sorriso. Então, para mim, esse é o termômetro. Se a aula foi boa, boa no sentido, eu estou sempre lá para fazer o meu melhor, nem sempre consigo, mas se foi boa para eles. E aí, meio para finalizar o meu raciocínio, para todo mundo poder conversar e a gente poder falar todo mundo sobre o assunto, o que eu percebo nas minhas observações, nessas práticas, é que a gente está lá muito como uma terapia complementar mesmo. O yoga tem um potencial enorme, gigante de auxílio. Mesmo como terapia complementar, tem muito mais potencial do que isso. Mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, é pouco, né? O ideal, eu trabalho para um dia ter todos os dias. É esse o meu norte. Para ser uma técnica que está lá todos os dias e que enfim, eles possam contar diariamente, e sei que isso vai mudar muito, mas isso é um futuro. Então, no meu ponto de vista, eu vou lá para melhorar aquela hora. Eles estão muito em sofrimento, assim. Independente da patologia, ansiedade, estresse e depressão é comum a todos eles, independente do caso. Então, eles estão muito em sofrimento. Mesmo os do HD que estão lá atendidos, medicados, tem muita ansiedade, tem muita depressão, tem muita angústia. Então, para mim, se eu conseguir que até o final da aula eles estejam relaxados, melhorou aquele momento deles, porque eles passam o dia em angústia. Todos os crônicos, independente da patologia. Então, para mim, já valeu. O que eu às vezes comento em aula é que assim, se melhorar à tarde, sensacional. Se eles dormirem melhor, então o trabalho foi feito mesmo. Nem sempre isso acontece, porque uma semana está bem, a outra não está bem. Tem o remédio, tem a coordenação motora fraca, tem o corpo dolorido, alguns acidentados, muita droga lícita, muita droga ilícita. Então, a dificuldade deles para fazer e para sentir e perceber, eu acho que é isso, assim. Então, nesse momento eu vejo muito como uma terapia de alívio, assim, mas no sentido diferente de Reiki, diferente de outra terapia que são mais passivas. São muito boas, mas são mais passivas. O grande lance para mim eu tenho entendido isso aos poucos, né? Não sei isso. A cada dia também tem uma nova descoberta. É ensinar para eles, e o que o yoga ensinou para mim, que eu acho que também vocês têm essa experiência pessoal, e a gente sabe que pode ajudar as pessoas, é a tal da autorregulação, né? Da autoadministração. Então, eles são pacientes que têm crises, e exercício pranayama pode ajudar muito, né?
posturas físicas de equilíbrio, de alongamento, de flexionamento, podem ajudar muito na oxigenação, na consciência física e tal. Aí, para finalizar, assim, eu entendo que tem que ser muito gentil com eles, tem que ser muito simples. Às vezes, um pranayama com alternância de narinas, que para a gente é tão simples e tão fácil, no grupo, para uns podem ser mais fácil, mas para alguns, a pessoa não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, ela não tem consciência do corpo dela. E ela está crônica, é justificável. No espaço de yoga é um pouco mais difícil, mas eu já dei aula para pessoas em espaço de yoga e que a pessoa, quando eu pedia para tampar a narina, ela punha o dedo na testa. Né? Não é engraçado isso, é uma situação... Agora, imagina os crônicos, né? Eles estão ali em sofrimento. É muito difícil fazer coisas simples. Então, eu queria só... Né? Eu acho que eu falei um pouco do que o tema de hoje, mas eu gosto sempre de voltar nessa questão também, a gente pode falar ou não hoje ou em outra oportunidade, essa questão de que simplificar os exercícios respiratórios ao máximo, simplificar as meditações ao máximo, simplificar as posturas e os movimentos ao máximo, pode ser muito mais proveitoso. Eu me empolgo, vamos todo mundo falar e dizer o que achar, me contradizer se for. Eu não estou aqui, eu estou só, não estou defendendo um ponto de vista, estou só falando da minha experiência. Eu acho que essa acaba sendo o mais valoroso que cada um de nós podemos falar. Até eu queria trazer para a nossa conversa hoje alguém que eu sinto muito inspirada, mas não achei nenhuma palestra dele em português. Então, seria para quem que consegue escutar uma palestra em inglês. Ele chama Dr. Gabor Mate. Alguém já ouviu falar dele? Ninguém? Solange conhece? Ele é muito incrível. O trabalho dele foi... Ele deve ter quase 70 anos, mas em boas condições. Ele... a história dele foi... a mãe... Era na guerra. A mãe dele foi muito afetada da guerra. Não me lembro todos os detalhes, mas depois de muitos anos ele conseguiu entender que ele sofreu da trauma que ele herdou da mãe, que estava com passando essa situação da gravidez dele durante a guerra. Ele se formou, mudou para os Estados Unidos, mora em Canadá atualmente, e uma boa parte da vida como médico, ele é clínica geral, mas trabalhou muito tempo com pessoas sem teto e pessoas viciadas. E uma grande parte dessa população também tem histórias de problemas que a gente chama de problemas mentais. Ele tem um nível de compaixão muito incrível. Então, se eu até coloquei alguns dos vídeos dele em nosso 3H YouTube para facilitar. Uma das pessoas que fez uma entrevista com ele esses dias foi Russell Brand. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é da Inglaterra. Ele tinha problema sério com álcool e drogas. Ele é comediante, ator. Mas ele começou a prática de Kundalini Yoga quando ele estava mudando a vida. Um jovem, deve ter talvez 40 anos.
Mas ele é muito inteligente, é muito rápido com a inteligência dele. Então, ele faz uma entrevista com Gabor. Ele, Gabor, só para somar uma pérola dessa conversa, que Gabor, depois de tantos anos, fala que todo mundo tem algum trauma registrado ou dentro de si ou foi passado pelos pais. Então, ele fala que esse trauma causa um desconecto com o ser. Eu acho que podemos sentir em nós mesmos, que quando nós como lidar com trauma. A primeira coisa é identifica que realmente isso faz parte de mim. Essa meditação que eu acho alguns de vocês conhecem o livro de David, com o Sa, Ta, Na, Ma. Todo mundo conhece essa meditação? Essa é excelente de colocar essa especificamente é para resolver trauma do passado. Yogi Bhajan deu como uma meditação para crianças, mas pode ser praticada em qualquer momento da vida. Ela é feita com a mão esquerda no centro do peito, a mão direita que fica o índex, e inicia aqui entoando Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma. Então, é aqui para frente, não precisa de ter a fita. Ela demanda que a pessoa também fique presente, porque na hora que você está viajando com pensamentos, você esquece que lado que foi. Ela termina depois de 11 minutos, que é o tempo mínimo, o tempo para iniciar. Acredito que essa dá para fazer 31 minutos, mas é bom iniciar com 11. E depois você inspira para o movimento, inspira, fecha os olhos, aplica Mula Bandha e traz de sua consciência a visão de você como criança e abençoe sua criança. Então, achei uma meditação que acabou sendo um dos meus favoritos. E quando o Gabor estava falando do trauma, essa meditação veio na minha mente como que seria muito bom de usar em nossos projetos, não exclusivamente, porque eu uso em nossas aulas com qualquer pessoa, mas especificamente de fazer de atingir a criança que foi machucada, e esse desconecto que aconteceu a partir desse trauma. Ok, eu vou abrir o microfone, eu vou fechar meu microfone está aberto para vocês. Só queria pegar um gancho que eu percebo que no esquizofrenia, no CRHD e no agudos, mantra funciona muito bem. A adesão é muito boa com movimento, seja com os braços. Música vai muito bem com eles. Funciona. Aí só para contrapor, no adictus, mantra adesão não é muito boa. Eles vão desistindo mais rapidamente do que se for uma meditação com exercício respiratório. Só para acrescentar isso que você está falando, vai variar um pouco no meu ponto de vista de lugar para lugar, mas no CRHD funciona muito bem mantra.
Satnam, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aqui. Queria concordar com o Edson, né, com o que ele disse, que nós temos um ganho enorme toda vez que a gente vai lá dar as aulas. E também que eu compartilho dessa sensação de, às vezes, pensar, nossa, tem outras coisas a fazer, poderia cancelar, ou, poxa, tem alguma dúvida, né, a respeito do projeto, mas sempre quando a gente está lá é um ganho enorme. E a gente sai muito mais energizado por poder compartilhar algo que a gente tem, né, e agregar valor a um conhecimento que está na gente. Eu me sinto até com essa obrigação, sabe, de passar isso adiante, ainda mais com pessoas numa situação que realmente necessitam disso. Então, eu me sinto muito grato de poder participar do projeto. Estou muito feliz. Essa semana, quarta-feira, estarei lá. Eu queria também até pedir para a Subag depois para você me passar a página do livro do Dr. David dessa meditação, para incluir também nas nossas práticas. Eu realmente não lembrava dela, do livro. Eu lembro de já ter praticado, mas acho que é muito interessante mesmo, porque, como você falou, ela traz uma consciência corporal muito grande e a atenção constante, né? Porque um breve momento que você pense em outra coisa, você vai acabar errando o movimento. Então, eu acho que é interessante para levar para o pessoal lá do CRHD. Bom, a minha experiência é só lá no CRHD mesmo, e pensando nos ganhos, né, que os pacientes têm com a prática, eu vejo que algumas aulas eu saio de lá super feliz porque deu tudo certo, o pessoal foi super bem, estava motivado, teve uma grande adesão. E aí passa o tempo, eu volto daqui 2, 3 semanas e a aula é completamente diferente, com menos adesão. Às vezes as pessoas ficam deitadas, dificilmente levantam para fazer o movimento ou desistem facilmente. Então, nessa medida é difícil de você perceber assim uma evolução constante. Às vezes a evolução ela é mais lenta e ela também é permeada por altos e baixos, né? Por várias condições. Às vezes o aluno está medicado, às vezes ele está mais depressivo mesmo, não quer conversar muito. Então, para você olhar a evolução deles lá, é preciso observar alguns outros fatores. Então, o que eu observo, né? Em primeiro lugar, a familiarização que eles têm com a prática. Então, eles já sabem que é a aula de yoga, eles já sabem que tem que cantar o Adi Mantra, eles já sabem que tem que ficar em silêncio. Isso é um ganho muito grande, né? Porque eles sabem o que é yoga hoje em dia, eles sabem como se portar numa aula de Kundalini Yoga. Então, isso assim, já é um avanço bem grande. Em segundo lugar, eu vejo que a empatia com relação a gente, né? Eles acabam já nos conhecendo, têm confiança no nosso trabalho e se sentem à vontade muitas vezes para conversar, abrir uma situação pessoal deles, falar a respeito do medicamento, ou mesmo perguntar a nossa opinião sobre alguma coisa, né? É bem comum isso acontecer, porque eles saem da leitura de jornal e entram na nossa aula às quartas-feiras, então eles já vêm com alguma carga, às vezes emocional, e vêm indagando, né, qual que é a nossa opinião. Eu também já tive conversas a respeito dos efeitos do medicamento, né, que eles vêm narrando. Então, isso tudo eu acho que também é uma evolução, né? Porque além dessa terapia da prática de Kundalini Yoga, tem a terapia do afeto, né? Então isso eu acho bem evidente. Bom, além disso, eu vejo que eles têm um ganho
de concentração. Embora eles sejam muito mentais, né, eu percebo que assim, parece que todos eles, a mente está funcionando numa velocidade enorme. Embora estejam às vezes medicados e letárgicos, não conseguem se concentrar. E com a prática regular existe um aumento enorme na concentração. Então, às vezes, ficavam 20 segundos no exercício, já saíam, resmungavam, e agora percebem realmente que são capazes de ficar um pouco mais e permanecer. Além disso, a intenção, né, que eles estão colocando no movimento, eu percebo que existe um ganho bem grande. No começo, quando são as primeiras aulas, tem uma dispersão, às vezes uma conversa paralela e uma desistência rápida. Então fazem um exercício de qualquer jeito e tal, mas que com o tempo eles começam a colocar realmente bastante força, bastante intenção no movimento. E aí, porque eles percebem que só assim eles vão extrair os benefícios da prática. E por fim, eu realmente, algumas aulas tenho um retorno positivo dos alunos, eles falarem, nossa, a prática foi muito boa, estou me sentindo bem melhor agora para poder almoçar e seguir as minhas atividades hoje. E é o que o Edson falou, esse semblante de relaxamento. Muitas vezes eles entram com uma tensão evidente no corpo, né, com uma série de pensamentos ali perturbando a cabeça deles, e eles saem mais relaxados. Então, eu percebo a evolução nisso. Primeiro, deles saberem o que é yoga, que esse momento é destinado a yoga, saberem se portar numa aula de yoga, estarem familiarizados já com os exercícios, então conhecerem a maioria deles, terem força de vontade, mais condição de permanecerem nos exercícios sem desistir facilmente e sentirem imediatamente, logo após a aula, os efeitos imediatos do exercício. Tá? Então, acho que é isso. Acho que a gente também não pode se desanimar se for numa aula e não ter grande adesão, ou os alunos não responderem tão bem, né? Porque existem vários fatores, entre eles a medicação, que muitas vezes deixa eles bastante letárgicos. Enfim, essa é a minha contribuição e gratidão. Satnam, é bom ver vocês. Nesse ano de 2019, tinha mais pessoas, né? Nós tivemos menos visitas. E eu notei uma diferença muito grande do começo do ano para o final do ano. No começo do ano, parece que repetia as turmas, repetia as pessoas. Era 1 ou 2 novos no grupo. Então, havia um envolvimento, um engajamento, uma união do próprio grupo, de um ajudar o outro, de um falar para o outro, vamos, faz, né, de incentivar. Mas, para o final do ano, teve um dia que eu cheguei lá, só tinha 2 alunos que já tinham praticado, e os demais eram todos novos. 2 pessoas, um estava muito agitado, estava até com uma auxiliar, não sei se ela era médica, se ela era monitora, o que ela era. A pessoa estava muito inquieta, ela batia o pé o tempo todo, ela falava que não conseguia respirar, Era um senhor. E ele ficou uns 15 minutos tentando, depois ele resolveu pedir para sair, né? Uma moça estava bem longe, ela estava sentada, ela não conseguia sentar no chão, ela sentou na cadeira e parece que ela não estava ouvindo nada, ela estava desconectada com tudo.
não ouvia, não fazia os movimentos, ela ficou sentada como se fosse uma pedra ali. Eu orientava a respiração, ela não reagia, eu orientava para ficar em pé, ela não reagia, ela permaneceu sentada o tempo todo. E eu achei estranho, porque tinha, naquele dia, pessoas que era do ambulatório, e não era comum, né? Geralmente, pessoas que vinham praticando são pessoas do CRHD mesmo, né? Do Hospital Dia, né? E esse dia estava, assim, muito diferente. O grupo muito diferente. Mas, enfim, eu fiz o que dava para fazer e notei pouca diferença, porque parecia que eles não estavam ali. Faziam, mas estavam muito ausentes. E eu notei que era efeito de medicação. Tem o Marcinho, que ele está sempre, ele faz tempo que está lá, e o Marcinho estava muito agitado. Ele sentava, levantava, mas ele não saía da sala. Ele ficava o tempo todo nesse senta, levanta, mas ele fazia um pouquinho, daqui a pouco ele levantava, estava bem quieto, né? E eu notei, assim, uma dificuldade, né, da escolha do que fazer, porque você faz eu faço a escolha pensando no grupo, mas às vezes essa escolha que eu fiz não corresponde ao que eles estão precisando. Então, a minha dúvida foi essa, em relação às escolhas. Quais os repertórios possíveis que a gente poderia estar colocando? Porque até então, o que eu sei não me parece... São ótimas, todas as, né, as crias, eles têm um porquê de ser, mas me pareceu assim que faltava um programa mesmo, sabe, para a gente colocar e avaliar o quanto isso o quanto todas as práticas de toda semana estava dando algum efeito de verdade, ou era um efeito subjetivo nosso, o achismo nosso, eu acho que está bom, eu acho que não está, não sei, porque são tantos fatores ali envolvidos, né? E a gente não tem como medir. Isso foi uma preocupação, assim, que me surgiu a partir desse momento. Eu falei, não sei se eu fiz alguma coisa, se eu não fiz. Eu fiz a minha aula, mas o que ficou neles eu não sei medir, não sei avaliar. É bem subjetivo. Tem pessoas que não querem entrar, e você conversa, fala, não estou me sentindo bem. Aí você fala, não, então, se você fizer a prática, quem sabe você fica melhor. Aí a pessoa entra, depois cumprimenta, agradece, nossa, eu estou bem melhor, né? Aí é uma avaliação da pessoa que é momentânea ali, né? Realmente ela não queria fazer, fez e ficou bem. E realmente mudou até a cor, ela estava pálida, batida, ela fez a prática, saiu mais, né, mais firme, mais com cor na pele. Mas é isso que eu fico pensando assim, né? Pessoa sobre efeito de medicação, o quanto a gente consegue, o quanto a prática consegue ajudar. Tenho feito dando mais foco em mantras e respirações, né? Agora, eu tenho outro fator que esse ano estou com muita demanda no meu espaço. A gente estava em 4 pessoas tocando a sociedade, agora estamos em 2 pessoas e mudando a equipe, está chegando mais pessoas e está tomando um tempo bem maior meu, né? Principalmente em períodos da manhã. E agora eu sou sócia do meu sobrinho, ele tem uma demanda grande, porque ele é psicólogo, está atendendo de 8 a 9 pessoas por dia. E as pessoas novas estão chegando, estão precisando de uma certa orientação. Então, eu estou com uma necessidade
né? As quartas-feiras de manhã, para mim, está sendo bem apertadas. Já era apertado, eu dava aula até às 10 e saía voando para conseguir chegar lá às 11. Agora está tendo essa demanda, ficar atendendo telefone, atende um, atende o outro, e está ficando assim, meio que sufoco. Embora seja uma vez ao mês, está ficando difícil até isso uma vez ao mês, né? Por isso que eu não me dispus a muito a ficar, pelo menos até esse semestre, tá, até que chegue mais pessoas, que a gente contrate uma pessoa para fazer essa parte de atendimentos, né? Mas é uma experiência que eu estou vendo com um olhar assim, será que a gente consegue fazer um programa e esse programa ser medido? Como é? A gente podia fazer? Não sei. Não, só para responder a Solange, nós fizemos uma avaliação que eu vou perguntar para Hector de trazer essa para a nossa conversa, porque essa questão é natural, que nós vamos começar a pensar, será que está fazendo alguma coisa? Eu lembro Yogi Bhajan dizendo, não sei se foi vivo ou em palestra, onde ele falou que mesmo entoando Satnam, uma vez na vida, muda o destino da pessoa. Então, essa realmente eu gravei, que mesmo se às vezes parece que nada está acontecendo, a pessoa está dormindo, roncando lá, altamente medicada, mesmo sendo uma influência positiva de trazer essa vibração para a sala e manter essa durante uma hora por semana, eu não tenho dúvida que está trazendo benefícios para todo mundo em volta. Mas essa questão surgiu lá em casa de Davi, e nós estávamos com a equipe de fisioterapeutas, e ela, de nossos colegas lá que trabalham na casa de Davi, ela formatou um questionário que as enfermeiras responderam em relação dos alunos do programa. Então, eu vou entregar o microfone para Hector para me lembrar os detalhes dessa. Ele ficou mais envolvido do que eu. Boa noite. Essa questão lá na Casa Davi, ela passou muito. Eu também passei essa experiência, porque o público lá, por ser autista, eles são, às vezes, também estão medicados. Mesmo não medicados, eles já estão num mundo paralelo, né? E muitas vezes você acha que não está. No começo eles nem participavam, hoje eles estão mais engajados, mas dando aula lá todo esse tempo, eu aprendi que realmente o conceito é, se eu entoei o mantra de abertura lá, Om Namon, Gurudev Namon, já a aula está dada. Vamos dizer, no ponto de vista que eu sinto que já temos um benefício, independente de se está um dormindo e o outro também não quer fazer e tem algum outro problema, para a gente não se apegar nisso, porque aí você sai um pouco da vibração do seu papel, de que eu estou fazendo aqui, para questionar se realmente está acontecendo, se a pessoa não está fazendo. Ou também tive muitos conflitos com os monitores lá, não, porque o monitor não está ajudando. O monitor fica conversando durante a aula e aquilo me tirava também a concentração, me deixava às vezes até com raiva, falava, pô, o cara não está vendo que a gente está fazendo meditação e o cara está conversando, falta de respeito.
Mas aí, com o tempo, eu fui relaxando e vendo que tudo faz parte da aula mesmo. Até essas conversas e as coisas que saem fora do que seria a aula ideal. Hoje, para mim, é tudo normal. Eu vou lá, eu vou dar minha aula, não importa se tem uma pessoa, se tem 10, se eles vão fazer, não vão. É lógico que eu, como professor, vou dirigir a sala para que a gente consiga ter a melhor aula possível. Então, vou tentar pedir silêncio, mas eu abstraí aquele lado que me tirava a concentração e que me gerava dúvida se realmente eu estava lá fazendo algum papel ou não fazia nem a menor diferença se eu fosse ou se eu não fosse dar aula. Se eu estava até perdendo meu tempo lá, né? Então, hoje eu tenho certeza que não estou perdendo tempo, muito pelo contrário. Já cheguei à conclusão também que às vezes as aulas mais tumultuadas, às vezes são as aulas boas, porque justamente naquele clima de conflito e de problemas que está ali, a aula vem justamente para dar uma quebrada naquele padrão e para dar uma harmonizada no ambiente. Lá na Casa de Davi isso é muito claro, assim. Hoje eu tenho uma percepção bem grande do papel que a gente está fazendo lá, que está num outro nível, assim, não é tanto no perceptivo, mas é muito mais sutil e num nível mais para o astral do que para a aula em si. E os resultados foram medidos também tecnicamente. Então, dentro dos estudos que a gente fez também, foi registrado um benefício nos participantes. Isso comprovado num trabalho científico, que foi medido lá na segundo escala de Bars, como é que era o nome? Eu não lembro o nome da técnica, né, que eles usaram. Você tem que usar um método que seja que comprove, né? Acho que foi escala de Bars, alguma coisa parecida com isso, que mede equilíbrio, mede atenção, era mais para a parte de equilíbrio, porque você tem que ter uma métrica para usar, né, para fazer o trabalho científico. E o trabalho foi feito, foi reconhecido, teve um ganho muito grande daquelas pessoas, e são pessoas que já estavam lá há um bom tempo, já faziam aula, foi feito o estudo depois das aulas, então, assim, nem pegou do zero para ter um benefício ainda maior, já pegou pessoas que já tinham, né, já estavam fazendo aula, e a gente começou a medir, já acho que foi no segundo ano, não foi logo de imediato. E então essa questão hoje de se tá bom ou se tem uma pessoa não é mais uma preocupação minha. Eu saio de casa hoje, vou para lá nunca tem muita pouca gente, porque como eles são obrigados também a fazerem, né? Obrigados assim, tem um grupo que vai e tal, leva e faz. Então, tem sempre um que não quer fazer, sai, não é obrigado, mas eles têm essa disciplina de ter que ir, não é tão livre que nem no HC. Então, sempre tem uma média de alunos, com menos ou com mais, lá o grupo varia de 10 a 20. E a gente já está, acho que no 5º ano, né, quinto ou sexto. E eu sinto assim, os alunos vão bem, o propósito da aula é mais para esse lado desse comentário que a Subhag fez, que se você já entoou um Satnam uma vez na vida, você já muda o seu comportamento. Eu vou mais por essa linha. A gente lá, depois que todos cantam Om Namon, Gurudev Namon para iniciar a aula, é como se já tivesse cumprido o meu dever lá. Então, a aula passa a ser um bônus, né, desse trabalho. E aí tem a meditação, aí tem os mantras, e tem todo um outro trabalho que eu sinto que aquela energia acaba ecoando para toda a entidade, e não é um trabalho só focado para quem está na aula. Eu acho que ali você acaba reverberando uma energia positiva que vai para toda a instituição, que tem 90 autistas e não só aqueles 10 ou 20 que estão na aula.
Essa é a minha sensação. E também não tenho a pretensão de ir lá também fazer nenhum trabalho curativo e nem vou lá ajudar eles. Não, eu vou lá, na verdade, me ajudar. É um trabalho social que eu estou fazendo e eu estou colhendo o meu benefício de ir lá e fazer. Não estou indo lá com o objetivo de, não, eu vou curá-los, porque nem são doenças curáveis, nem são problemas tratáveis. Eu sinto que tem uma melhora, que tem um ganho, que faz bem para a instituição e tudo mais. Mas eu indo lá é um trabalho mais meu mesmo, pessoal, um benefício próprio, do que essa ideia de ir lá para ajudá-los. Eu vejo mais ou menos assim. Esse é o que me mantém, assim, minha cenourinha é essa. Eu vou lá porque me faz bem. Esse é o meu trabalho. Acho que é isso. Hector, você tem como explica brevemente sobre aquele projeto dos desenhos que você tem alguma coisa em mãos? Eu achei bem interessante. Não tenho porque esse foi uma frustração do ano passado que a gente não conseguiu, eu não consegui realizar, porque a gente idealizou no começo do ano de desenhar, porque as aulas lá na casa de Davi, elas não são as aulas do livro, especificamente, né? A gente fez uma adaptação das aulas e criamos uma série de exercícios que eles conseguem fazer, que não são exercícios que tenham muita dificuldade técnica, e dentro dessa gama de exercícios a gente faz uma mistura, é como se fosse um grande aquecimento. E depois vem uma meditação, um relaxamento e uma meditação. Não tem a cria, né? Apesar que o Marcelo foi lá já dar aula lá e deu uma cria normal do livro, né? E eles aceitam também. Mas a gente desenvolveu esse trabalho mais porque o autismo requer uma dose grande de repetições nas aulas, porque eles não gostam muito de mudanças, eles acabam ficando agitados. Então, a gente criou uma técnica de começar sempre com os mesmos exercícios e depois, no final, a gente coloca uns diferentes, que aí seria o desafio. Olha, hoje tem um exercício novo, onde eles saem da zona de conforto e tal. E aí, para esse projeto desse ano, que era o projeto, a gente queria desenvolver alguns outros tipos de informação para eles. Então, tem a informação verbal, tem o que eles estão vendo, que a gente está praticando os exercícios, e a gente também vai colocar uns painéis com os exercícios, como se eles estivessem vendo o livro, né? E também uma forma de multiplicar isso com outros professores e com outros monitores lá na casa. Ou caso eu faltasse também, eles pudessem dar uma aula baseada nessas cartolinas. Então, a gente pensou em fazer umas cartolinas, cada uma com um exercício, onde a gente vai tirando as cartolinas e vai... Olha, agora a gente vai fazer esse exercício aqui. Então, ele vê na cartolina, e ele tem o comando de voz e ele tem a aula também prática, né? Porque lá cada um responde mais a algum estímulo diferente do outro. Tem um que é mais auditivo, tem um que é mais visual. Então, seria uma informação a mais. Isso vem de um estudo que eles fizeram lá para os autistas, onde tem um programa que está funcionando muito com o autista, que eles mostram um filme para o autista, por exemplo, uma criança chutando uma bola vermelha. Então, primeiro ele assiste o filme, depois eles vão lá e vão fazer ele jogar a bola com uma bola vermelha. Então, essa informação que já está registrada por ele fica mais fácil na hora do aprendizado. Então, a gente queria usar essa mesma técnica nas aulas de yoga. Então, tem a parte visual, a parte da aula. E aí, para isso, como a gente tinha que desenhar as aulas, eu peguei um bonequinho que tem aqui, não sei se dá para ver,
eu criei um bonequinho desses articulados, sabe? Que dá para fazer as posturas. E a ideia era montar as posturas e fotografar postura por postura, né? Ele fica em quase todas as posições, eu já testei. É meio trabalhoso de fazer, mas ele acaba tendo uma postura melhor que a minha para foto. E aí, esse ano, a ideia é realizar esse trabalho, porque também fica documentado um outro trabalho que a gente estava pensando em fazer, um outro estudo, que era em cima dessa técnica, de usar essas cartolinas, que seria uma coisa que pudesse multiplicar também para outras instituições, até para quem não for professor de yoga formado, mas que pudesse aplicar isso em casa ou com outros públicos que tivessem mais ou menos o mesmo perfil, usando esses mesmos exercícios. E esse ano a ideia é que a gente consiga pôr isso em prática, que a gente não conseguiu fazer ano passado. Eu não tive tempo de fotografar, e aí não imprimiu. Aí a pessoa que estava no projeto teve que mudar de área lá, saiu no meio antes do meio do ano. E aí ficou um pouco indefinida a situação e todo mundo deixou abriu mão, vamos dizer assim, de fazer o que tinha sido combinado, que era implantar o projeto e da parte deles fazerem um estudo em cima daquele público, colocando um público novo para também a gente ter essa visão, porque esse público já está há bastante tempo, para fazer uma medição também se tem resultados, porque a gente lá, eu pelo menos no dia a dia, eu percebo que tem resultado. Para mim é nítido, eu vejo e falo, nossa, está muito legal. Agora eu não sei se esse resultado também é porque tem outras coisas, outras atividades, então fica um achismo mesmo, né? Eu acho que é bom, mas eles têm natação, eles têm outras atividades lá também que são benéficas. E a gente não tem como medir se não fizer um estudo aprofundado, se realmente a yoga está trazendo benefício. Eu sei que traz, mas é um achismo, né? Acho que é isso, né, Subhani? Sim, obrigada. Eu achei interessante essa ideia de usar outro estímulo para uma população que tem receptores de percepção diferente do que seja o normal. Então, achei bem interessante. Eu quero saber como esse projeto desenvolve a longo prazo. Esse ano a gente vai implantar. Legal. Muito Eu legal. pretendo trabalhar com uns 30 exercícios, mais ou menos. Para começar, que eu acho que 30 exercícios, 30, 40, não sei. 30 posturas, né? 30, 40, que eu acho que misturando elas dá para ter uma variedade boa. Oh, Edson, você está dizendo que precisa sair? Ok, muito bom. Também estamos com 1 hora de reunião, então, em verdade, estamos chegando para concluir. Eu queria ver se, Elizabeth, se você quer trazer alguma coisa para nosso grupo, fica à vontade. Não, o que eu quero falar, sim, para mim também é muito gratificante dar aula lá no HC. Realmente não dá para dar grandes posturas, tem que ser uma coisa básica. E eu trabalho muito com a respiração, os mantras, e vejo o resultado. É assim, como a própria Solange falou, o Márcio, ele fica muito inquieto, ele entra, ele sai, ele fala. Mas, enfim, a gente vai levando. Não vou me estender muito, porque acho que todos falaram, é por aí mesmo. A gente sabe que a atividade física é importante para qualquer um, inclusive para eles. Com a respiração, a gente chega no dominar a mente. E eu percebo que eles saem assim da aula, mas
Vem conversar, dá um feedback, que gostaram, que deu. É assim, eu acho que tem que continuar e a gente consegue alguma coisa com eles, né? Aos poucos. É isso. Oh, Marcelo, eu queria saber como está indo a integração das pessoas novas. Como Solange está precisando de dar uma saída. Estamos integrando a Fábio e Lucas. Então, Subag, não, na verdade eles não foram integrados ainda. Eu coloquei no grupo, né, quem estava disposto de participar e eles não disseram nada. Eu também não recebi nenhum feedback deles no sentido de ter completado as 5 aulas. Eu sei que eles estiveram comigo em uma das aulas, né, estavam bastante entusiasmados, mas depois eles não disseram que queriam participar. Então a gente manteve como professores regulares os que já estavam ano passado, né? Então a Beth, eu, o Juan e a Harumi, tá? E aí a Sol e a Beth de la Mônica estão como sobressalentes aí, caso a gente precise de algum professor e tal, e eu escalei elas em março por conta da gente estar indo para a Índia, né, 3 de nós, para não ficar sobrecarregado para os que ficam. Mas também tá aberta a possibilidade. Eles completando as 5 aulas, me procurando, eu posso até dar essa informação no grupo para integrá-los também. Eu vou estar com eles no dia 16 de fevereiro, a formatura. Então, eu vou me atualizar também para saber como, vou pedir feedback para saber se, eles vão querer continuar e no caso que sim, que já concluímos as 5 aulas. Sim, e bom, eu recebi também a grade e provavelmente também estarei aí no dia 16, então a gente pode alinhar isso juntos. Ótima, perfeita. Muito bom. Eu vou passar por escrito no grupo o doutor que eu citei antes, Solange não estava junto, nem Hector, mas se você tem como, eu acho que você vai gostar. Se alguém acha que ele existe traduzido em português, pode ser mais acessível. Mas entendendo inglês, vale a pena. É um grande fonte de entendimento do crescimento de compaixão, porque para mim, eu acho que esse foi meu ganho e continua sendo meu ganho pessoal. E trabalhando em cima de desenvolvimento de compaixão. Então, essa para mim, que eu diria dizer que eu acho, é uma cultivação. Nós estamos trabalhando solo e plantando sementes de compaixão. Essas experiências são diferentes, é difícil explicar. Dar aula na aula normal e dar na aula em um desses lugares tem efeito diferente. Eu senti muito surges de compaixão. Talvez porque muitas das pessoas que se acham nessa situação têm uma vulnerabilidade maior e talvez uma queda de várias das defesas que são normais em pessoas normais. Eu nunca vou esquecer, eu não me lembro se eu contei para você, mas Hector vai lembrar. Aquele vez que estávamos lá em casa de Davi, estávamos quase concluindo, concluímos a parte física da aula e foi na hora de deitar para relaxamento.
E de nossos alunos, deve ser que ele recebeu uma medicação, alguma coisa que foi diferente no sistema. Ele vomitou em cima do colega no lado. Hector e eu estávamos lá olhando e só registrando o que foi o cenário. A pessoa que recebeu ficou deitada lá. Ele não queria sair antes de terminar a aula. E depois da aula, comentamos como será a nossa reação numa situação dessa. Foi um grande ensinamento para mim aquele dia. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele ficou, não queria sair, não fez escândalo, sabe? Não foi escandaloso, ele não, ele simplesmente aconteceu. O rapaz que vomitou foi ajudado de sair. Eu acho que ele não estava passando bem. E o outro ficou e concluiu a aula. E pronto. Falei, bom, esse foi um grande ensinamento. Lembra, Hector? Lembro. Lembro, sim. Sim. E tem várias coisas que acontecem lá desse tipo que aí você percebe que, tudo bem, eu que estou aqui preocupado de se está dando certo, se eles estão bem, se eles não estão. Porque, no fundo, a gente não sabe também o que passa. É muito distante, eu acho, da nossa percepção para a realidade deles. Então, eu, com esses anos aí, o que eu aprendi foi relaxar. Vou lá, dou a aula e não me importo muito com o que está acontecendo, independente do que seja. Eu acho que tudo faz parte, vamos dizer assim. Sim. É. Muito bom. Alguém tem mais alguma palavra para finalizar? Espera. Só um detalhe, porque eu entrei na reunião às 7 horas e entrei pela indicação do WhatsApp, só consegui entrar quando o Marcelo me passou por e-mail. Então, eu acho que a entrada está sendo mais por e-mail. Eu entrava e ficava sozinha na tela, e vocês já estavam em reunião. Ok. Entendeu? Eu tinha passado o link no WhatsApp, essa não funcionou para você? Não funcionou, porque eu coloquei o ID e entrei, e fiquei eu olhando para mim. Eu falei, mas já tinha começado, vocês tinham falado que já estava falando, conversando, e eu só consegui a entrada, né? Quando o Marcelo me passou por um e-mail. Então, é uma dica boa. Próxima vez eu vou mandar tanto no grupo como em e-mail. É bom feedback. Eu Obrigada. atrasei para entrar por conta disso, mas eu estava tentando entrar. É só Perfeita. isso. Tá. Muito bom. Muito bom. Então, agradeço a participação de cada um e eu vou fechar essa gravação e vou colocar em YouTube. Junto com, sempre dar uma olhada, eu estou colocando mais filmes e mais vídeos que eu acho interessante no nosso assunto lá em 3HO Brasil YouTube. Então, quando você está sem nada de fazer, pode ir lá para pegar alguma coisa que eu espero que vai ser inspirador. Muito bom, então vamos concluir com Satnam juntos, inspira. Satnam. 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 Boa noite a todos. Muito bem. Satnam.